dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso, sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de falar com vocês, para que vocês se permitam nesse momento dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de também falar para vocês que, se você quiser, deixa um comentário, deixa um bom dia para mim, que é um bom dia para você também, entendeu? E vamos continuar com o vídeo, falar sobre, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele tem duas informações, mas a informação que eu vou falar é uma e talvez você vai entender por outra, mas antes de você entender por outra, eu já vou explicar para você não vá por esse caminho. O que eu quero falar sobre observar e absorver. Aí muitas pessoas falam, mas está errado o que você está falando, né? Porque eu tenho que observar e absorver. Vamos lá ver. Eu já vou explicar sobre o que eu quero falar, mas primeiro eu vou explicar sobre o que não vou falar. O que eu quero explicar para vocês sobre o que eu não vou falar, sobre não é o tema do vídeo, porque muitas vezes eu faço vídeo, tem um título, e esse título serve para direcionamento do que eu estou explicando, certo? Então, o que eu não vou estar explicando hoje é que quando você está numa aula com o seu professor, você tem sim que observar e absorver o conhecimento, certo? Isso está correto. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar quando você está, talvez, você trabalha com orientar pessoas, talvez você trabalha como policial, talvez você trabalha como advogado, você vai, ou médico também, o médico tem muito que não pode absorver também. Então você trabalha como um policial, por exemplo, vou dar um exemplo logo de um policial, né? Eu sempre dou exemplo dos médicos. Um policial chega numa situação, certo? Ele chega lá no local, num bairro, e ele vai ali para resolver um atrito forte. Briga, e o outro quis dar uma facada, e o outro puxou a faca e quase faqueou, e o outro faqueou, sabe, aquela bagunça. Aí chega lá aquela equipe de policiais para cumprir a missão deles, e ele não pode observar e absorver aquilo, muito menos as informações que as pessoas estão dando. Se ele absorver todas elas, sem pegar as outras informações, porque normalmente sempre a pessoa vai falar pelo lado do bem. Ele chega lá, tá aquela grande briga, separou, prendeu um, algemou o outro, colocou lá no camburão lá, né? Não tem camburão mais, mas é o costume, né? Eu sou antigo. Então o que acontece? Logicamente que ele pega os primeiros relatórios, as primeiras informações, ele não vai fazer julgamento, mas ele não pode, por exemplo, chega um e fala, olha, aquele cara ali não presta porque não sei o que e tal. Aí o policial vai lá, dá mais uma apertada no rapaz, né? Ele não pode fazer isso aí, entendeu? Não pode, não deve, né? E não pode querer. E o outro fala, não, aquele é um coitadinho, nós vimos. Nós estamos em 3 e vimos. Aí o outro está sozinho, não tem testemunha. Aí o policial vai, observa e absorve aquelas informações todas inúteis. É totalmente ao contrário. Então ele não pode observar e absorver, ele tem que observar sem absorver. Ele vai pegar o relato, falou mal do outro, o outro falou mal do outro, né? Mas ele observa sem absorver, certo? E ele sai dali sem tomar partido, como se diz. Sem ser, não, esse aqui nós vamos dar mais uma pressão nele. Aquele não, aquele é o coitado. Aquele nós vamos deixar solto, nem vamos prender. Ele não pode fazer isso aí. Ele não deve, nem pela lei e nem pela própria informação que ele está aceitando, ele não deve. Então ele tem que observar sem absorver. Ele vai pegar os relatos, pegar as informações, o testemunho, nome das pessoas, vai dizer para eles se dirigirem à delegacia. Eu acho que é assim que procede, né? Não é meu trabalho, mas imagino que seja assim. Então ele vai fazer tudo sem tomar partido, sem querer ficar mais bravo com um e mais mansinho com o outro, nada. Ele não pode fazer isso, certo? Ah, mas você está falando de polícia? Não, posso falar do médico. O médico é a mesma coisa. O médico é a questão sentimental. O policial entra um pouco a parte sentimental, que ele não pode ficar nervoso com um e alegre com o outro, né? Tomar um partido, como se diz. Ah, mas porque esse aqui eu conheço há muitos anos e aquele eu não conheço. Ele não pode fazer isso. O médico é a mesma coisa. Eu falo sempre nos médicos. O médico, você chega lá com uma doença terrível, ele fala, olha, você tem que fazer o tratamento ou vai morrer. Ah, não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então o que acontece? Ele não, se você acha que não precisa disso e você vai morrer, ele está sabendo, ele não pode desesperar, querer te pegar na marra, querer
te bater para que você faça o tratamento, ele não pode ir lá na sua casa, ele não deve. Poder, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não deve ir lá na sua porta, bater na porta, explicar para você, ó, você vai morrer, eu tenho que te tratar. Não, ele tem muitos pacientes da mesma forma, que estão naquele sistema de tratamento. Ele não pode ficar perdendo tempo, é verdade, é perder tempo, daí é perder tempo, com uma pessoa que não quer se tratar, porque ela tem um livre-arbítrio, gente, conotação religiosa, né? E ela tem um livre-arbítrio, livre escolha, ela que sabe. Se ela quer morrer, deixa ela morrer. Isso é o que o médico tem que pensar, ele tem que observar sem absorver, porque se ele absorver aquilo, ele vai começar a sofrer por aquela pessoa que não quer se cuidar. E nesse momento que ele está sofrendo por aquela, perdendo tempo de ir na casa dela, obrigar ela a querer ser tratada, ele está deixando de tratar, ele está gastando horas dele e deixando de tratar, de colocar na fila de consulta dele uma pessoa que está desesperada para viver. Uma pessoa que vai fazer toda a receita que esse médico passar, não coma isso, não coma aquilo, vem aqui para fazer o tratamento, para fazer as injeções da semana. Essa pessoa não vai ser cuidada por esse médico, porque ele absorveu o problema de quem não está se preocupando consigo próprio. Então, muitas vezes na sua própria vida, na nossa própria vida, nós temos que observar sem absorver, sabe? Porque quando você observa sem absorver, você tem mais conhecimento, você tem mais visão. Sabe aquela metáfora que eu conto sempre? A pessoa está se afogando dentro d'água e o outro está olhando, mas também não sabe nadar. Se pular, morre dois. Ela está se afogando e ela está assim, qual que é a meta dela? Qual que é a meta de alguém que está se afogando? Ir para a margem, né? Não é ir para dentro do rio ou do mar, é ir para a margem, ir para a beira da praia. E a pessoa está lá. E aí a outra está lá em cima, ela observou sem absorver. E ela fala, vira para trás a mão, tem aí um toco, tem alguma coisa para você agarrar. Ele fala, tem um toco atrás, boiando. E a pessoa não viu que tinha um pedação de árvore atrás, porque o desespero dela é para ir para cá. Ela está dentro do problema. O outro está observando sem absorver. Porque se ele observasse e absorver a situação, ele desesperava, você ia correndo. E morria a pessoa, porque não ia dar tempo. Ele ia correr, chamar alguém, né? A 1 quilômetro de distância. Nisso a pessoa morria. Então ele observou rapidamente, sem absorver o problema, e gritou, um toco atrás. A pessoa vira, põe a mão, vira para trás, põe a mão e pronto, fica viva. E o outro vai, aí ele pode correr, chamar alguém para tirar a pessoa de lá, para ajudar. Mas enquanto isso, não. Então muitas situações, como o policial, ele não pode observar e absorver, né? Ele não pode fazer isso aí, não deve. Ele não deve também levar aquele problema para a casa dele, de uma situação que o inocente morreu num tiroteio, porque teve um assalto e teve um refém. Ele não pode absorver aquilo, ele não tem culpa. Ele fez o trabalho dele excelentemente, ele foi lá, mas infelizmente o negativo, entendeu? O do mal deu um tiro na pessoa do bem. Aconteceu. Ele não pode absorver esse problema, porque é muita psicologia demais. Aquilo vai entrando na mente da pessoa e vai sofrendo cada vez mais e futuramente a pessoa até para de trabalhar. O médico é a mesma coisa. Se ele absorver aquele problema, ele vai chegar um momento que ele desiste do trabalho, ele fala que eu não consigo fazer mais nada, o que adianta eu estar aqui se as pessoas continuam morrendo? Vai entrar nesse problema. Aí você fala, ué, mas só médico e policial então, Ivan? Tudo na sua vida que for necessário, você tem que observar sem absorver. Aquele problema que você tem na família, aquele problema que você tem com o filho, aquele filho que está indo para o lado errado, aquele irmão que também está indo, a irmã, entendeu? Aquele pai que está todo isso aí. Muitas vezes tem que observar sem absorver o problema e buscar a solução. Buscar a solução da situação para que as coisas resolvam, né? Na sua vida, na vida dessa pessoa. Ah, mas eu falei, a pessoa não quer saber. Então, problema dela. Se ela gosta de sofrer, continue sofrendo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí, você gosta de sofrer. Muitas vezes falam, eu não gosto de sofrer não, Ivan. Falei, mas está acontecendo com você, porque você gosta de sofrer. Não, mas não é o que quer, é porque acontece, porque passou, não. E o que você faz para mudar? Eu não sei o que fazer. Você já buscou informação?
Sabe aquele vídeo que eu fiz sobre alimentação, que eu eliminei 35 quilos de peso? Uma pessoa chegou em mim e falou assim para mim, sabe, Ivan, ela perguntou o que aconteceu, ela não é do Brasil, ela é daqui, né, da Europa, é espanhola. Falei, Ivan, eu vi os vídeos. Falei, você viu os vídeos? Porque tem vídeo também, né, em castelhano. E eu falei assim, estuda tal. Aí a pessoa estudou, eu vi ela estudando. Aí depois passou agora 2 semanas, encontrei ela, falei, e aí? Começou a fazer, pra mim não dá, porque o meu trabalho. Eu falei, mas a sua qualificação profissional é igual a minha, né? É igual a minha, que eu tenho a 2ª qualificação profissional, né? É igual a minha. Como? Porque você tem mais força de vontade. Então não é que... Não vamos parar de arrumar desculpa. É você que gosta de continuar sofrendo com o seu extra peso, eu falei pra ele. Né? Ele falou, não, eu vou ver. Então ele gosta de sofrer, é uma decisão dele. Você acha que eu absorvi essa situação da pessoa? Ivan, você nem tá ligando. Não tô mesmo. É uma grande realidade. Esse é o grande problema nosso. Nós se ofendemos porque, você nem ligou, você nem se importa. Não! Eu crio minha própria realidade. Eu mudo eu para mudar o mundo. Eu mostrei o exemplo, fiz o vídeo, meu amigo olhou e falou que para ele não dá certo. Mas não é que ele tentou ou fez. Se ele tentou, falha mesmo, mas ele nem fez nada. Ele nem começou, porque ele disse que não, porque isso, porque aquilo, que os amigos chamam para comer não sei aonde, não vai. Então, gente, observar sem absorver. Se ele quer continuar, é um direito dele, livre arbítrio. Entendeu? Se você quer continuar observando, absorvendo e sofrendo, também é um direito seu. Tá bom? Só absorva coisas boas. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.